boa tarde, meio-dia mais 41 minutos, 25 de julho de 2007, dia do motorista, dia do agricultor e também dia de São Cristóvão. Parabéns a todas essas classes trabalhadoras em nome da TV Santa Maria. Boa tarde para você que nos assiste ao vivo pelo canal 19 da NET e também para quem nos acompanha ao vivo pelo site santamaria.tv.br ou também pelo nosso Facebook. Contate conosco, envie a sua sugestão de pauta para o e-mail jornalismo@santamaria.tv.br ou interaja pelo telefone 3028 3045. Acesse as nossas redes sociais pelo facebook.com/TV Santa Maria e pelo Twitter @TV Santa Maria 19. E há déficit na Previdência? A reforma é realmente necessária? Essas e outras questões serão discutidas no ciclo de palestras da CACISM O Assunto É, hoje à noite, que terá como tema a reforma previdenciária. O advogado Átila Moura Bela, especialista em direito previdenciário, vai explanar sobre os principais pontos da mudança, as comparações das regras atuais e das novas propostas. E ele é o nosso convidado para adiantar um pouco dessas explanações ao vivo neste primeiro bloco. Boa tarde, Átila. Boa tarde aos espectadores. Hoje nós teremos a oportunidade, de trazer alguns elementos importantes, alguns elementos até que digamos que a imprensa tradicional, os canais tradicionais não abordam. Por exemplo, o custeio da Previdência. O governo, até para a questão de trazer um incentivo por pressão popular, ele de certa forma ele estabelece mecanismos de cálculo que não são convencionais. Ele faz o cálculo daquilo que é pior e esquece de incluir no cálculo das receitas muitas daquelas receitas que são constitucionalmente destinadas à Previdência Social. Pode nos dar um exemplo mais ilustrativo disso? Basicamente assim, o governo faz a conta para dar um déficit tão grande. Ele inclui na conta da Previdência os benefícios assistenciais, por exemplo. Os benefícios assistenciais eles são destinados às pessoas com deficiência ou idade avançada, que comprovem baixa renda e nunca verteram nenhuma contribuição para a Previdência, ou verteram menos contribuições. Essa folha de pagamentos e essa operação, essa gestão de benefícios é da Previdência Social. Só que esse custeio não é só previdenciário. O que nós vamos abordar hoje com alguns detalhes, na explanação, eu não vou chamar de palestra, eu gosto de dizer quando eu falo para um público, eu sempre deixo em aberto para perguntas a qualquer tempo, Porque eu entendo que aquela questão de perguntas ao final se perde às vezes a meada do assunto para poder esclarecer algum ponto. Eu vou sempre deixar em aberto o debate para que a gente possa, digamos assim, suprir o maior número de dúvidas que possam surgir. Mas basicamente assim, para fazer uma explanação rápida, também não vou esgotar o assunto, a Seguridade Social ela não é composta só de previdência, ela é assistência, previdência e saúde. E para isso, a nossa Constituição prevê várias fontes de custeio, não só através da folha de pagamento, aquele descontado do empregado, uma porcentagem, e do empregador outra parte. Nós temos para o custeio da assistência da Seguridade Social, da Seguridade Social como um todo, porque é um sistema complexo entre esses três braços, e não é possível dividi-los, porque eles se complementam. A Seguridade Social ela é custeada tanto por contribuições, como por PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, imposto de importações e outras fontes de custeio. Portanto, fazendo uma conta simples do desconto das folhas de pagamento, pagando todo o sistema, realmente não tem como. Não há como sustentar só uma fonte de custeio, sustentar todo o sistema. Enquanto se nós fizermos a conta correta, a superávit de previdência, ele vem diminuindo de verdade. É motivo pelo qual tenhamos que estudar uma reforma. Era isso que eu ia te perguntar. Se essa reforma ela não é necessária por um déficit na Previdência, que tipo de reforma hoje a gente precisa pensar? Todos os especialistas, todos, e eu participo de quase todos os eventos de direito previdenciário do país, eu tento me manter atualizado nisso, Todos os grandes nomes do direito previdenciário brasileiro defendem que há necessidade de ser feito um estudo complexo quanto a uma possibilidade de reforma. Mas não assim como está sendo proposto. A toque de caixa, sem um estudo de impacto
né? E de certa forma desprestigiando aqueles que são menos prestigiados. E o pior de tudo, com a população minimamente esclarecida a respeito dessa reforma que vai impactar nela. Minimamente. E eu sempre digo o seguinte, ó, o segurado do regime geral da Previdência Social, que é a iniciativa privada, tá? Que são os trabalhadores vinculados à iniciativa privada, não públicos, tá? São, de certa forma, a população menos privilegiada de benefícios, digamos assim, tá? Nada contra quem é servidor público, nada contra. Mas, de certa forma, as piores situações no que tange a renda, no que tange a dificuldade de estabilidade no emprego, no que tange o cálculo da aposentadoria, os critérios de obtenção, né, de seleção para o benefício, são os mais difíceis e os menores salários. E é justo neles que nós vamos concentrar a primeira reforma e a mais dura. Então eu entendo que antes de se falar em reforma de previdência social, do regime geral da previdência social, que é a maior parte dos brasileiros, mas é a menor parte dos menores salários, então se deveria repensar uma reforma geral do sistema. Tá? Eu não estou pregando aqui que se piore para todo mundo. Eu estou dizendo que tem que ser estudado o sistema, né, para que todos tenham um equilíbrio. Mas não é não é em quem está em pior situação que deve se piorar primeiro. Com toda certeza. É nesse ponto. Todos defendem essa equidade de situações. Eu vou trazer um exemplo básico. Estão querendo pegar os segurados da Previdência Social e obrigá-los a trabalhar até os 65 anos de idade, no mínimo, para poder atingir a aposentadoria e para ter integralidade no benefício, no mínimo 40 anos de contribuição. Bom, então nós estamos partindo de uma premissa complicada de pessoas que trabalham na iniciativa privada e terão que conseguir manter estabilidade e conseguir emprego durante 40 anos no mínimo. Tá? Uma reforma trabalhista que já vem emperrando essa questão. Já veio a precarizar as relações de emprego. Vamos avançar. Eu vou fazer uma análise do ladinho, tá? Tá. Eu não quero também trazer nenhuma polêmica, mas vou dar um exemplo dos militares que não estão sendo atingidos agora pela reforma. E é isso uma crítica. Militares têm a previsão de se aposentar com 30 anos de contribuição. 30. 10 anos a menos. 5 anos a menos, que é a regra geral. Para integralidade, 10, mas para ter acesso ao benefício, tá? Sim. Então nós vamos trabalhar com a ideia de que o militar que entra no exército geralmente, vou trabalhar em militar federal, tá? Entra no exército geralmente com 18 anos, calculamos 30, 48, 49 anos, e está aposentado com integralidade e paridade. Enquanto, e num país pacífico como o nosso, vamos combinar que o exercício da atividade de militar não é exatamente uma atividade absolutamente penosa, insalubre ou alguma outra atividade. Aí eu vou fazer uma comparação, eu vou trazer agora aqui um exemplo para elucidar, digamos assim, essa minha resignação. Vamos trabalhar com um servente de obras, vamos trabalhar com um pedreiro, que começa a trabalhar com seus 18 anos e vai ser proibido de se aposentar antes dos 65. Aí eu trago a questão, por que do estudo para uma mudança e de uma reforma, digamos que mais isonômica. É justo um pedreiro ter que trabalhar dos 18 aos 65? Não, convenhamos que não é. Enquanto o militar trabalha dos 18 aos 48 e se aposenta com integralidade. Então, é essa equidade, digamos assim, ó, essa isonomia entre classes, entre brasileiros, que estamos pregando antes de se mudar de maneira ferrenha para os segurados da Previdência Social, do regime geral, que façamos um estudo complexo do nosso sistema previdenciário, né? E que assim possamos tomar as medidas cabíveis dentro de cada segmento, dentro de cada regime de previdência. Eu trago um exemplo básico aqui também, e olha só, você está falando aqui um filho de servidor público, eu não quero que absolutamente piore para todo mundo, até eu acho que todos os direitos adquiridos serão e deverão ser respeitados, quem já atingiu os requisitos está tudo certo, eu acredito que acho que as mudanças têm que vir daqui para frente, que ingressar no sistema daqui para frente, mas uma informação que também não é muito divulgada. O maior custo, digamos assim, são os regimes próprios, os servidores públicos, absolutamente essenciais para que a administração pública possa funcionar, para que o Brasil funcione. Manutenção tem que do ter Estado. Geral. Para que o Estado funcione, precisa de bons servidores. Isso não tiramos. Só que, digamos que isso foi planejado há muito pouco tempo. Os regimes próprios de previdência social
começaram a se organizar na década de 90. O que eu quero dizer com isso? É que começaram a descontar contribuições previdenciárias para fins de custeio das apostadorias na década de 90. É lógico que o sistema tem que entrar em colapso agora. Porque se não se arrecadou dinheiro para poder custear essas aposentadorias, essas pensões agora, lógico que agora vai sair dos cofres. Sim. Porque não se pensou isso. Talvez nós tenhamos carecido de administradores com visão de que o funcionalismo público ia crescer e essas despesas iam crescer e que a inatividade ia gerar uma despesa para o Estado. Sim. Bom, partindo dessa premissa, agora nós temos que elaborar um planejamento previdenciário correto para que o sistema não se torne inviável. Só que eu vou repetir o que eu disse antes. Até por ser advogado previdenciário e trabalho diariamente vendo situações muito complicadas, né? Não é tirando de quem está em situação menos privilegiada que vai se resolver o problema. Então, o que eu defendo é que, antes de se pensar numa reforma gravosa como esta proposta, se analise o sistema como um todo. Hoje à noite nós teremos oportunidades, eu vou mostrar alguns números, né? Existem algumas verdades que não são também. Nós falamos em déficit da Previdência e faltando recursos. Só que há pouco tempo atrás se aprovou desvinculação das receitas da União de 30%. Ou seja, tudo que entra para custeio da Seguridade Social sai no outro dia para custear qualquer coisa. Como é que eu vou fazer um cálculo de déficit se eu estou tirando 30% do que entra? Então, são vários os elementos, né? Eu trago dados, trago números, tá? Realmente, o superávit está diminuindo, tá? Em 2015, por exemplo, com números fechados, nós temos 23 bilhões de superávit, ou seja, não deu prejuízo, sobrou 23 bilhões. Já em 2016, que ainda não temos números fechados, a notícia que se tem é que o superávit foi de 6 bilhões. Então, de certa forma, está diminuindo. Então, merecemos um estudo de reforma? Sim, mas não da maneira que o governo está propondo. Mas tu concordas com quem diz que há uma expectativa de uma falência da Previdência? Uma expectativa a longo prazo, sim. A longo prazo, sim. A longo prazo, sim. Só que não com essa emergência que está se colocando. Só que, sinceramente, o que eu estou vendo no dia a dia, e eu atendo muitos clientes, é um desincentivo à Previdência. Todos aqueles que pretendiam ingressar, pretendiam contribuir, estão consultando para dizer o que eu faço para não pagar. Já que não vale a pena mesmo, o que eu posso fazer? E isso gera um ciclo vicioso de que, como eu não vou ter benefício nenhum, não vou pagar. Então não se arrecada. No Brasil, tá, a contribuição previdenciária ela é compulsória, obrigatória. Não é facultativa. Não pago se eu quiser. A previdência complementar, privada, ela é facultativa. Agora, a previdência pública não é. Ela é obrigatória. Mas claro que tem pessoas que têm a condição, por exemplo, autônomos. Pode constituir uma empresa e diminuir, de certa forma, os encargos. Se pagasse como contribuinte individual, teria um encargo talvez um pouco maior. Só que são essas coisas que o sistema, essas reformas que estão sendo propostas, eu vou usar um termo aqui coloquial, é quase um tiro no pé. Todo mundo que puder não ingressar no sistema, ou não contribuir, ou não contribuir como deveria, vai utilizar todos os entendimentos possíveis para não fazer isso. Para diminuir a retenção. O que vai gerar uma diminuição de arrecadação. Então, o que nós defendemos sempre, tá? O sistema deve mudar? Sim, deve se adequar a algumas coisas, mas não da maneira gravosa e nessa velocidade. Eu sempre dou um exemplo, até eu vou falar para empresários hoje à noite, vou falar mais ou menos, vou dar um exemplo bem empresarial. O que está acontecendo no Brasil hoje, mudar a previdência às pressas, e a previdência mais complicada, digamos, a menos importante financeiramente no que tange a distribuição de grandes salários, é como se uma empresa de sorvetes quisesse demitir todo mundo no primeiro frio. Então, na primeira crise forte que nós tivemos com a visualização de que no futuro irá dar prejuízo, tira direito de todo mundo, cerceia o direito de todo mundo. E nós trabalhamos também, e isso é constitucional, o direito previdenciário é direito fundamental social. Tá? Em outros países, nós usamos aqui o termo seguridade social. Em outros países, se usa o termo, e na verdade a seguridade social foi uma tradução.
Outros países usam o termo segurança social. A previdência, a assistência à saúde, elas precisam existir para segurar os cidadãos brasileiros, para terem qualidade de vida, para terem dignidade, para terem elementos básicos e fundamentais para poderem tocar suas vidas. E não se mexe em direitos sociais fundamentais, tão importantes quanto saúde, previdência e assistência, dessa maneira. Sentado em cima do cofre dizendo, nego todos os direitos e azar. E também o seguinte, nós sabemos de bastidores, existem muitos interesses também particulares patrocinando essa reforma, patrocinando publicidade, patrocinando grandes empresas de mídia de massa para que essa reforma passe. Quem vai lucrar muito mais com uma inviabilidade do sistema previdenciário público? Bancos. Com toda certeza. Se eu não tiver uma previdência pública que me forneça o mínimo de recursos, eu vou precisar de empréstimos, eu vou precisar de previdências privadas, eu vou precisar de outros elementos de ordem bancária para poder me socorrer. Sim. E com isso, aumentamos mais e mais e mais os lucros dos bancos e diminuímos cada vez mais e mais os direitos dos cidadãos brasileiros. Nossa, é assustador, o tema é grave, requer muita discussão, muita informação e, como a gente disse antes, a grande parcela da população mais afetada por essa reforma é quem está menos instruída sobre o assunto. Então, a palestra de hoje inicia às 7h, às 6h30 os participantes serão recepcionados com um coquetel de boas-vindas. O encontro será realizado aqui no prédio da CACISM, no 6º andar acima aqui da TV Santa Maria. A inscrição é grátis para os associados da CACISM e tem o custo de R$15 para o público em geral. Inscrições e informações pelo telefone 3222-7600 ou pelo e-mail assessoria@cacism.com.br. Bom, finalizo a entrevista te deixando à vontade para fazer as tuas considerações finais, Átila, e te agradecendo por essa verdadeira aula. É sempre importante numa TV como a nossa, que tem um caráter de ser uma TV comunitária. Não somos das grandes mídias, das grandes corporações, mas a gente tem o dever fundamental de levar informação para quem nos assiste, sobretudo do que está acontecendo no país, reforma trabalhista, como teve ontem no Santa Maria Frente a Frente, reforma previdenciária hoje com a tua entrevista, então te agradeço e te deixo à vontade. Eu agradeço a todos, eu espero a todos que puderem comparecer, que nós possamos bater um papo lá, aqui no caso, né? Mas basicamente assim, ó, o que eu quero deixar o recado é que não há também nenhum motivo para, de certa forma, uma pressa, a reforma ainda não passou, é só uma proposta, né? Nós sabemos que esse governo tem um poder de compra, persuasão, ele, digamos que bem apurado, mas eu quero dizer o seguinte, as regras antigas continuam, tá? Aqueles segurados que já completaram 35 anos de contribuição quando homens e 30 anos quando mulheres, quem já completou não vai sofrer nenhuma mudança com a reforma, mesmo aprovada, tá? Aquelas pessoas que já recebem pensão e aposentadoria não vão ter o direito cerceado, porque já tem o direito adquirido. Mesmo quem já preencheu, mas ainda não requereu, quem não foi no INSS requerer, quem já preencheu os requisitos, todos os requisitos, terá direito adquirido. Então não há nenhuma sangria também para se correr atrás com desespero. Não, as normas antigas permanecem vigentes e o que estamos tratando é um projeto de lei, é o projeto de emenda constitucional 287 que está sendo proposto. Então, todo mundo que tiver angústia, que tiver preocupação, não só o meu escritório, claro que em Santa Maria estamos muito bem servidos de advogados especialistas, tá? Aqui temos bons advogados que vão poder auxiliar a população. Bom, muito obrigada, boa tarde, boa palestra, ou melhor, boa conversa hoje à tarde. Ótimo, né? Que veio muitas perguntas que o povo saia bem esclarecido. Obrigado. 13h, Santa Maria agora tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Novo Unimed Card, voltou ainda melhor. Sindiágua Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem. Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. E Sicredi, gente que coopera cresce. Voltamos a seguir.